Osmando, efeito Trump nos Estados Unidos. As potências estão se armando cada vez mais. Ontem mesmo, durante o discurso na cúpula do BRICS, reagindo provavelmente às ações que o Donald Trump tem tomado no mundo e a falta de cooperação das governanças mundiais para apoio ao desenvolvimento dos países em crise, muitos deles em fome, o presidente Lula fez uma declaração muito interessante e muito oportuna, que é mais fácil destinar 5% do PIB para gastos militares do que botar os 0,7% prometidos para assistência social ao desenvolvimento dos países mais pobres. Isso evidencia que as governanças mundiais estão fora do prumo, estão fora da meta. Pois bem, o que o presidente Lula expressa reflete exatamente o que é que está acontecendo no mundo. Desde que tomou posse, o Trump tem assustado a humanidade e abalado as relações com líderes mundiais ao tentar interferir em outros países, como fez na tentativa de tomar o Canadá para os Estados Unidos, na tentativa de tomar a Groenlândia, que é um território autônomo da Dinamarca, importante, rico, na tentativa de tomar, tentativa expressa, tornada pública, de tomar o Canal do Panamá, que desde 1999 é do domínio exclusivo dos panamenhos, após uma partilha por muitos anos com os próprios Estados Unidos, desde a sua construção, e das referências que o Trump fez ao artigo 5º da Carta da OTAN, o artigo 5º da Carta da OTAN diz que a OTAN compromete cada membro a defender todos os outros de maneira uníssona. Então, o Trump, referindo-se a isso, diz que o artigo 5º da Carta da OTAN estava moribundo, estava se extinguindo e que estava sobrevivendo apenas por aparelhos. Pois bem, quais foram as reações dos países da OTAN em relação a esses assentos e a esses avanços indevidos do Donald Trump contra países europeus? Foi uma reunião, a primeira manifestação veio do Reino Unido, cujo primeiro-ministro, no discurso no parlamento, anunciou que a aplicação de recursos para defesa e segurança subiam de 2,3% para 2,5% ao ano. E, logo em seguida, no mês passado, o Conselho da OTAN reunido decidiu, por unanimidade, elevar de 2,2% para 5% a participação do PIB na defesa e na segurança, e, em outras palavras, na compra de armamentos. Isso é uma coisa que vem ocorrendo porque os países do mundo inteiro, sobretudo os europeus, que tinham uma relação estreita com os Estados Unidos, consolidada a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, nos destroços da guerra, decidiram fazer um movimento mundial para a recuperação dos países afetados por aquela tragédia. E isso fez com que os Estados Unidos mantivessem uma relação de segurança com todos esses países, mas agora, perdendo a confiança nos Estados Unidos em função do comportamento do Donald Trump, os países, o que é que estão fazendo? Estão se armando, e para se armarem, precisam tirar dinheiro do recurso do PIB, participação de 5% do PIB, que com 0,7% por ano daria para acabar a fome no mundo, para poder fazer um enfrentamento bélico, que é o que Donald Trump mais deseja. Quando eu vejo que as reações dele
ao BRICS, a insatisfação dele e a motivação dele, pode ter certeza que foi em cima de 2 pontos que o BRICS discutiu. Primeiro, uma moeda alternativa ao dólar e, segundo lugar, a regulação da inteligência artificial e da internet, coisas que o Brasil está fazendo com muita sabedoria. A guerra Israel com a Palestina, a guerra Israel com o Irã, que tem um cessar-fogo, mas não acabou ainda a guerra, e a guerra da Rússia com a Ucrânia. Guerras dentro da Europa. E um presidente que tem mostrado, Donald Trump, que tem à sua disposição e seu possível acionamento do poder bélico americano para enfrentar qualquer inimigo. Ele não poupa, de fato, esse entendimento que as pessoas têm dele. E aí você termina vendo que a própria presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, ela disse, olha, precisamos mais uma vez armar a União Europeia, porque a gente não pode ficar sem defesas. Isso causa muita preocupação, é um clima de tensão em todo o mundo. E, enquanto isso, parece que as prioridades do dia a dia das pessoas vão ficando para trás, né? Sobretudo daqueles que passam fome. É absurdo a gente ver os congressos, né, lá na Europa, de vários países aprovando bilhões para serem investidos em segurança. E não é uma segurança por necessidade que deveria existir. Infelizmente está virando. A gente está vendo uma escalada de tensão aí na Europa, no Oriente Médio, que está se espalhando pelo mundo afora, porque todo mundo está querendo se preparar para uma possível guerra, porque infelizmente está sendo assim, uma ameaça após a outra. Um dia o Putin fala uma coisa, outro dia o Trump rebate. Então a União Europeia está tentando se preparar para isso. Infelizmente, acaba que esses recursos que poderiam ir, por exemplo, para combate à fome, para combate à crise climática, a enviar para países como, por exemplo, o próprio Brasil, que tem esse enfrentamento na questão do desmatamento, que vai inclusive sediar a COP para que esse discurso, essa narrativa de volta de combate à crise climática possa se potencializar, possa aumentar. Muito pelo contrário, a gente vê recursos sendo empregados em nome da morte, em nome da guerra, em nome da destruição. Tudo isso liderado por algumas pessoas. Quando tem esses conflitos, nas redes sociais, muitas pessoas acabam comentando. Muitas pessoas estão morrendo de fome ou por bomba, por tiro, seja lá o que for, enquanto os líderes estão lá nas suas salas com ar-condicionado, estão vendo tudo isso acontecendo de camarote e sequer pegam em uma arma, seja ela branca. Então, assim, são pessoas conduzindo o mundo para um triste fim, que eu não vejo, infelizmente, um cenário se revertendo, pelo menos nos próximos meses. Né? Eles não vão para a guerra. E, Alessio, você tem a apuração no PT em Teresina da reunião da terceira colocada, que o seu apoio deve